Olá, professor Alisson Lopes, transmitindo para vocês um pouquinho sobre o nosso método 40 em 2 para aprovação no exame de ordem. Hoje dando continuidade, trabalhando um pouquinho da programação neurolinguística, da neurociência e outras estratégias para a sua aprovação dentro do nosso método. É importante ressaltar mais uma vez, porque que um projeto ele só se consuma através da aplicação de estratégias eficientes. Inicialmente nós temos um plano, a ideia que é a aprovação no exame de ordem, e essa meta totalmente realizável com 2 meses de estudo, o acerto de 40 questões objetivas na primeira fase em 2 meses de estudo. O projeto se materializa através de uma plataforma digital que lhe fornece conteúdos e um processo de ensino-aprendizagem, mas o seu cumprimento necessita de estratégias. E uma delas é a aplicação do seu processo cognitivo de aprendizagem para o estudo desses conteúdos. Me dê 5 minutos para explicar um pouquinho da minha experiência no presencial e onde eu cheguei na programação neurolinguística, na neurociência, hoje também na neuroeducação. Nós tínhamos grupos de alunos presenciais que se dedicavam muito para a aprovação no exame de ordem, mas eu observava dentro desse grupo alunos com uma diversidade de perfil. Ou seja, um perfil que não era comum, apesar de eu dar o mesmo conteúdo, com mesmas apostilas, com a mesma aula expositiva, os professores também nessa uniformidade, nesse padrão, nós observávamos alunos heterogêneos dentro da forma de estudo, dentro da forma de aprendizagem. Então, nós tínhamos alunos que dispensava, certa feita, as aulas expositivas, porque a sua facilidade maior era na leitura das apostilas. Ou quando presentes, e aí com atenção bastante redobrada, eles procuravam copiar tudo que era dito. Ou seja, havia necessidade de ditar um conceito, de ditar um exemplo, de informar características, e ele organizava tudo isso naquele caderno que valia ouro. Por quê? Ele colocava conceito de uma cor, classificação de outra, mas a sua organização visual, com os lembretes, é que permitia a ele assimilar o conteúdo. Então, nós observávamos alunos que as obras doutrinárias todas eram grifadas, os lembretes na legislação seca, e tudo aquilo que ele ouvia em sala de aula, ele tentava reproduzir com a sua letra, com a sua síntese, com o seu resumo. Além da leitura dos textos da apostila, faziam resumos. Mas isso não era unanimidade. Nós tínhamos o grupo que não desprezava, mas tinha uma necessidade muito grande da exposição, de ouvir o professor, da adjetivação. Mesmo nas suas leituras complementares, ele não conseguia gravar aqueles exemplos, aqueles conceitos, sem que tivesse um intérprete. Era necessário um professor para decifrar, para expor, e ele, às vezes, recordava conceitos, lembrando até o dia da fala. Muitas vezes o aluno, professor, só me lembro, na 3ª aula, quando o senhor, inclusive, só estava um pouco rouco no dia, você disse. Ou seja, ele tem uma memória auditiva muito forte. Ele consegue ouvir um podcast, ele consegue ouvir um audiobook, ele consegue ouvir uma audiolegislação e comparar, e absorver aquele conteúdo. Mas não eram únicos. Nós tínhamos ainda aqueles que decoravam os conceitos, tinham um esforço tremendo para assimilar conteúdos, mas na hora da resolução das questões, não fluía aquilo que ele compreendia.
Quantas vezes o aluno, e esse na maioria aqueles que desistem, nós fazíamos uma mentoria individualizada, ele falou: professor, eu sei a matéria, mas eu não consigo achar a proposição correta. Então, às vezes, a questão era de licitação, uma matéria que eu gosto muito de ministrar, inclusive na pós-graduação, eu desprezava a questão e começava a indagar sobre o assunto. E ele trazia experiências do seu estágio, trazia experiências daquilo que ele já tinha visto, demonstrava conhecimento, mas era incapaz de encontrar a proposição correta quando esta é o gabarito. Por quê? Ele aprendia fazendo. Havia uma necessidade dele ter um contato com o instrumento de cobrança, com as questões da prova, para que ele pudesse corresponder com o seu conhecimento. E isso me incomodou muito. Me incomodou muito porque isso não é um problema do aluno. Isso é um problema daquele que acredita no seu método, do professor, do verdadeiro educador. E um pouco dos meus conhecimentos adquiridos da pedagogia junto à licenciatura em filosofia, e como pesquisador que sou, muitos me perguntam se, professor, o senhor é coach, é psicólogo? Não, não. Não sou, porque eu não tenho conhecimento técnico para isso. Aqui quem vos fala é um docente, um educador e um cientista. Foi por isso que canalizei meus estudos acadêmicos para o doutorado. E eu tinha que oferecer uma resposta para essa problematização. Eu tinha uma diversidade de alunos que, mesmo chegando ao resultado, uns iam com um sofrimento muito maior do que o outro, e muitas das vezes o meu índice de aprovação de 60%, 70%, que para muitos era satisfatório, fazia com que eu desprezasse, caso eu tivesse isso como meta, os outros 40%, 30% reprovados. Então, foi aí que eu consegui, através dos estudos da neurociência, que me conduziu à PNL, a programação neurolinguística, e as teorias da aprendizagem. Foi uma investigação de mais de 3 anos, não só de conhecimentos teóricos, mas também com conhecimentos pragmáticos, aplicando na prática. Por que alguns alunos conseguem, com a legislação seca, deduzir conceitos, comparar, divergir, tensionar, enquanto os outros necessitam da minha intermediação? E por que aqueles que muitas vezes, sabendo do conteúdo, não conseguem corresponder em resposta correta no momento da prova? Estas foram as minhas indagações para ir em busca de uma solução, ou pelo menos a melhor solução. Eu venho da formação pragmática, eu uso um método de raciocínio abdutivo, eu parto de um fato, vou em busca das teorias para propor uma melhor solução. Muito parecido com o que fazia Sherlock Holmes, o grande investigador. Eu parto de um fato, de uma problemática, vou em busca de uma solução e apresento uma melhor hipótese. Por isso que nós chegamos nas teorias da aprendizagem sobre os sinestésicos, os auditivos e os visuais. Então, vamos de trás para frente. Vamos começar pelos visuais, que é a maioria em termos quantitativos dentro do direito. O visual é aquele que possui a predominância do seu processo cognitivo de aprendizagem naquilo que se vê, no sentido da visão. Então, é necessário que ele leia, é necessário ele ter um bom material dialógico. Por quê? Complementado com auditivo ou sinestésico, ele consegue absorver de forma efetiva a compreensão daquele conteúdo. Ninguém é uma coisa só. Ninguém é só visual, só auditivo ou só sinestésico. Claro. Então, nós temos a predominância. Então, o visual
é aquele que predomina no seu processo cognitivo, obviamente, a visão. Aquilo que ele lê. Por isso que ele precisa de um bom resumo. Ele precisa de uma boa síntese. Por isso que ele registra sempre o que você está falando, para que no momento da sua leitura, ele consiga até visualizar aquele que está comunicando. Se um visual estivesse me acompanhando nessa live e estivesse anotando alguns conceitos, é bem provável que quando ele fosse ler esses conceitos, ele lembraria inclusive da minha fisionomia. Mas os auditivos, eles possuem como processo cognitivo de aprendizagem predominante o ouvido. A gente observa isso muito na música. É isso mesmo. Eu fui na escola de música, na Universidade Federal de Minas Gerais, e lá a gente observa muito os auditivos. Eles conseguem tirar um tom, a nota musical, só ouvindo. Ele consegue migrar de um instrumento para outro, ouvindo os acordes. Fenomenal. E nós temos muito em nosso meio. Ele necessita do intérprete. Ele necessita de um intermediador, de um professor que explica para que ele possa ouvir. Pega um auditivo e leva para ele uma legislação seca para a sua leitura. Depois você leva a ele uma audiolegislação para que ele possa ler acompanhando o que ele está ouvindo. Você otimiza muito mais a fixação daquele conteúdo. Pega a Constituição Federal em áudio, ok? Para quem tem a predominância auditiva, e acompanha o que você está ouvindo visualmente no texto da lei. Você otimiza muito mais. Mas, além desses, nós temos os sinestésicos. Aqueles que aprendem muito na prática, fazendo. Fiz uma visita a uma equipe que dedica-se à gastronomia, e é interessante observar que, muitas das vezes, eles conseguem transmitir uma receita a outra fazendo. Você pode passar os ingredientes, o modo de preparo, mas não sai igual, ele não consegue transmitir isso igual àquele que presencia o modo de fazer. Fantástico isso. Estes são os sinestésicos. E isso foi muito bom porque isso me permitiu acompanhar mais de perto os meus filhos, inclusive um deles diagnosticado com transtorno de déficit de atenção. E aí eu consegui identificar o seu principal processo cognitivo de aprendizagem e ajudá-lo de forma que conseguiu, inclusive, uma medalha na Olimpíada Canguru. Não é em função da medalha, é a autoestima de permitir a ele o conhecimento de forma efetiva e mostrar para ele que ele consegue. Então, a compreensão do processo cognitivo de aprendizagem é algo de suma importância para que você venha cumprir as estratégias do método 40 em 2. Então, eu trabalho isso no presencial já na segunda semana. E isso foi uma das condições para que eu migrasse para o meio digital. Na segunda reunião, eu apresentei, não um segredo, isso não é um segredo, é um instrumento de otimização que eu ofereço a você. Por quê? Eu tenho certeza da sua aprovação. É um método, e é um método que tem embasamento científico. O seu cumprimento vai lhe levar à aprovação porque você tem os melhores materiais conduzidos de acordo com o seu processo cognitivo de aprendizagem num prazo satisfatório. Não tem como ter um resultado diferente do que a sua aprovação. Sem instrumentos para que o aluno possa conhecer seu processo cognitivo, nada feito. E aí nós fomos presenteados. Eu fui surpreendido pela tecnologia. Como jurássico, a cada dia eu assusto com a tecnologia, sou presenteado pela equipe técnica, e tudo isso que eu estou dizendo se converteu em uma planilha, porque nós temos testes objetivos para avaliar se você é auditivo, visual ou sinestésico.
Inclusive, quando eu estive na Secretaria de Educação do Estado do Paraná, que foi lançado, inclusive, uma cartilha na Semana Pedagógica, havia distribuição desses testes para o ensino fundamental. E por que isso não existia no ensino, nas graduações, no ensino superior? Eu necessito de ter um critério objetivo para que você possa compreender a predominância do seu processo cognitivo de aprendizagem. E esse presente não ficou só para mim. Eu vou demonstrar para vocês agora. Eu vou fazer o teste agora. Claro, vou preencher com as minhas respostas. E eu vou te mostrar o que essa planilha permite, não em diagnóstico. Aqui não é um processo de diagnóstico. É um processo para que você venha compreender o seu processo cognitivo de aprendizagem. Aquela predominância. Então, acompanha comigo. Vamos lá. Estou apresentando para vocês o sistema de representação dominante. O que isso consiste, afinal de contas? São 20 questões cujas respostas você vai selecionar e automaticamente nós vamos verificar no quadro Canal de Acesso para Decodificação de Informações se você é visual, auditivo ou sinestésico. Então, nós temos aqui, vou fazer uma demonstração, fazendo as respostas, né? Eu já fiz antes, mas vou te demonstrar como é fácil você identificar o seu processo cognitivo de aprendizagem. Então, vamos lá. Um ping-pong nestas 20 questões. Na primeira, questiona o seguinte: gostaria mais de estar fazendo este exercício por escrito, oralmente, realizando tarefas? No meu caso, por escrito. Gosto mais de ganhar presentes que seja bonito, sonoro ou útil? Eu tenho esse problema. Bonito. Eu gosto muito da aparência, se ele está embrulhado, se não está. Isso muda muito para mim, além da utilidade e além do som. Tenho mais facilidade de lembrar nas pessoas. Bom, eu sou ótimo de fisionomia. Gravo poucos nomes, porque muitas das vezes eles são falados para mim. Gestos não observo muito, então a fisionomia. E aí eu vou preenchendo o quadro. Aprendo mais facilmente. Aí a pergunta é bem objetiva, né? Lendo, ouvindo ou fazendo? Eu adoro a leitura. Nunca fiquei numa obra só. Inclusive, muito que eu aprendi da programação neurolinguística foi através da leitura. As atividades que mais me motivam. Bom, fotografia, pintura, música, palestra, escultura ou dança. Gosto muito de música, assisto muitas palestras. Na maioria das vezes, prefiro observar, ouvir ou fazer. Bom, além de observar, eu gosto mais de ouvir, até porque deve ser um pouco da minha timidez. Vamos lá, ouvir. Ao lembrar de um filme, me vem à mente as cenas, diálogos ou sensações? Com certeza as cenas, com riqueza de detalhes. Nas férias, gosto de, apesar de ter poucas férias, conhecer novos lugares, descansar, participar de atividades. Eu viajo muito, gosto muito de conhecer novos lugares. O que mais valorizo nas pessoas é aparência, o que elas dizem e o que elas fazem. Bom, eu valorizo bem o que elas dizem, eu confio muito na palavra. Vamos seguir. Não sei se vocês observaram que o quadro ao lado já está trazendo um gráfico informando o meu principal processo cognitivo. Mas eu não sou na metade. Vamos lá. Percebo que alguém gosta de mim pelo jeito de me olhar, pelo jeito de falar, pelas suas atitudes. Gosto muito das pessoas em função das suas... Percebo que alguém gosta de mim. Ah, tá. Ela gosta de mim em função pelo jeito de olhar, que eu vou observar, né, que ela gosta de mim, pelo jeito de falar ou pelas atitudes. No meu caso, pelas atitudes. Meu carro preferido tem principalmente que ser bonito, silencioso ou confortável? Bonito. Inclusive, eu faço questão de escolha de cores.
Quando vou comprar algo, procuro olhar bem o produto, ouvir o vendedor ou experimentar. Olhar bem o produto. Tanto é que eu compro muito pela internet. Tomo decisões com base principalmente no que vejo, no que ouço, no que sinto. Bastante São Tomé, só acredita no que vê. Então, no que vejo. Em excesso, o que mais me incomoda? Claridade, barulho, ajuntamento. Não gosto de tumulto. Ajuntamento. O que mais me agrada no restaurante? O ambiente, conversa, a comida. Por incrível que pareça, indo para o restaurante, eu reparo muito o ambiente. Tanto a disposição das coisas, limpeza, enfim. Num show, valorizo mais iluminação, músicas e interpretação. Gosto de uma boa música. Enquanto espero alguém, fico observando o ambiente, ouvindo as conversas, andando, mexendo com as mãos. Observando o ambiente, contando ladrilhos, vendo quem está entrando e saindo. Eu mais me entusiasmo quando me mostram, me falam, convidam para participar. Quando me mostram, com certeza. Ao consolar alguém, procuro mostrar um carinho, levar uma palavra de conforto, abraçar a pessoa. Levar uma palavra de conforto. E o último, o que me dá mais prazer? Ir ao cinema, assistir uma palestra, praticar esportes. Ir ao cinema. Inclusive, quando meus meninos eram pequenos, eu ia em todos os filmes infantis. Simples assim. O que mais que eu tenho que fazer? Mais nada. Só observar o lado. Vamos ver o resultado? Olha bem. 65% visual, 25% auditivo, 10% sinestésico. Se eu utilizar instrumentos para compreensão de um conteúdo, combinando o visual com o auditivo, eu consigo atingir 90% da minha potencialidade de aprendizagem. É isso que nós precisamos saber. São esses recursos que nós precisamos saber para estudar. Afinal de contas, eu vou ler a apostila, eu vou assistir a videoaula, eu vou fazer atividades, eu vou fazer simulado, os 3 ou nenhum. É esse direcionamento que você precisa. Mas a planilha te mostra mais. Aqui embaixo, ela ficou organizada de acordo com a análise que foi feita. Então, no primeiro quadrante, o visual, que predominou. No segundo, o auditivo. No terceiro, o sinestésico. Sintetizando, estilo de aprendizagem do visual. Aprende pela visão, observa demonstrações, gosta de ler, imaginar as cenas no livro, tem boa concentração, rápido na compreensão. Então, o visual é imprescindível à leitura de um texto dialógico que nós temos através das apostilas, das disciplinas, porque ele consegue fruir o conhecimento, ele consegue associar, ele consegue demonstrar, ele aprende. Sua memória lembra-se bem dos rostos, mas se esquece dos nomes. Eu até tinha dito isso antes, é o meu caso. Escreve a nota através de esquemas resumidos e simbólicos. Lembra bem das imagens. Então, meus amigos, fluxograma, organograma, é um instrumento fantástico, principalmente aquelas disciplinas mais longas. Processo civil, direito constitucional, resolução de problemas. Delibera e planeja bem antes. Organiza os pensamentos e tem boa visão das soluções e alternativas. Então, ele é estratégico. Ele visualiza em um método a possibilidade de um resultado positivo. E o auditivo? Vamos lá. Vou colocar aqui mais o centro. O auditivo aprende por instrução verbal. Gosta de diálogos. Ele evita descrições longas. Não presta atenção nas ilustrações. Move os lados quanto lê. Eu fiz essa comprovação com meu filho Gustavo. Meu filho Gustavo, ele faz a leitura, né,
e ele movimenta os lábios quando lê, porque ele predomina o auditivo. Subvaloriza, isso. Na memória, lembra os nomes, mas esquece os gostos, a fisionomia. Decora as coisas por repetição auditiva. Por isso que a leitura em voz alta é muito importante. Certa feita ele precisou de decorar uma poesia, só conseguiu quando ele fazia uma leitura em voz alta. E ele passava a ouvir a própria voz. Fantástico. Fala sobre os problemas, testa as soluções verbalmente. Então, ele é detalhista. Ele gosta de ouvir, mas não consegue esperar para falar. Descrições longas e repetitivas. Você vê aquelas expressões assim, ouça, escute, deixa eu te explicar. Isso é muito comum no auditivo. O que a gente não vê no visual, né? O visual não tem essas características. E no sinestésico, o sinestésico aprende fazendo por envolvimento direto. Ele prefere ir direto para a ação. Não é bom leitor. Quando eu ministrava aulas de prática de processo penal, e eu ia explicar peças para os alunos em segunda fase, o sinestésico não aguardava as instruções para começar a fazer. Ele ficava angustiado nas instruções. Não, professor, deixa eu fazer. Se eu errar, o senhor corrige. Ele é inquieto no ato de fazer. São excelentes estagiários quando tem uma ação positiva. Agora, quando tem que fazer planejamentos, quando ele tem que ouvir instruções, já não é tão bom. Lembra-se melhor das coisas que fez e não daquelas que ouviu. Então é importante o estudo das questões objetivas, porque ele lembra como foi cobrado isso em provas anteriores. Ele tem essa potencialidade. Ataca fisicamente o problema. Ele prefere a ação, por isso, às vezes, a impulsividade. Geralmente escolhe soluções que envolvam muita atividade. Então ele precisa de simular. Ele precisa de, novamente, ter a sua atividade dentro do seu processo cognitivo de aprendizagem. E aqui nós temos a tabela praticamente completa. À sua esquerda, nós temos um questionário simples, fácil, algo que não dura 5 minutos no máximo. Não é para você ter uma análise profunda em cada questionamento. É uma resposta de acordo com o seu cotidiano. E aí você vê o resultado do lado e o perfil quanto à aprendizagem. Então vem comigo. Fantástico, né? Então, nós temos aqui esse processo cognitivo como sendo algo de suma importância para que nós possamos te direcionar a principal estratégia para o cumprimento do nosso método 40 em 2. Está vendo por que da minha exigência? Eu consegui convencer a equipe técnica que era importante, não esse diagnóstico, mas essa orientação. Porque pelo protocolo de Manchester, que nós utilizamos para selecionar as principais disciplinas pela quantidade de questões e previsibilidade dessas questões em prova, eu vou utilizar, por exemplo, ética. Eu vou utilizar recursos que vão aguçar os seus 3 processos cognitivos. É isso mesmo. Você vai ter um texto dialógico que você consiga ler durante esse período, as videoaulas e estudo de questões fechadas. No segundo bloco também, que nós colorimos de laranja, vermelho ética, laranja civil, processo civil e constitucional. Agora, a partir do direito administrativo, onde nós temos menos questões e a previsibilidade não é tanta quanto as demais, nós vamos utilizar os 2 processos de maior preponderância. Se você é, como eu, visual e auditivo, nós vamos utilizar as videoaulas mais o texto, claro. Se você é sinestésico, estude questões fechadas e sinestésico e auditivo e as videoaulas.
Então, nós vamos te direcionando para que você explore o que tem de melhor no nosso método, de acordo com o seu processo cognitivo de aprendizagem. E aquelas disciplinas, as 6 últimas, que possuem apenas 2 questões, e é uma dificuldade muito grande de prever quais questões estarão em prova, nós vamos utilizar o seu principal processo cognitivo de aprendizagem. Você é auditivo? Tá, então nós temos aí a videoaula que você vai assistir e você despreza. É isso mesmo, você despreza a apostila, o estudo de questões fechadas. Você visual, vai para a apostila, despreza a videoaula e despreza o estudo de questões fechadas. Você é sinestésico, vamos para os estudos de questões fechadas. Alisson, mas sobrou tempo dentro da revisão. Então, nós vamos revisar utilizando outro processo cognitivo. Você estudou filosofia, que é a minha disciplina. Eu estou lá lecionando filosofia. E se você é sinestésico, eu digo, olha, nós teremos outras oportunidades, mas não deixa de estudar as questões objetivas. Na revisão, aí eu te faço o convite, você muda o seu processo cognitivo na revisão. Não há segredo, é metodologia. E isso é importante para que você venha ter confiança no resultado. É por isso que nós atingimos índices acima de 90% de aprovação na primeira etapa do exame de ordem nas turmas presenciais. E o recurso tecnológico permitiu que você tenha acesso a isso na sua casa. Nós vamos disponibilizar através de um link no nosso chat, vai ficar disponível para você. E você poderá se situar dentro do seu processo cognitivo de aprendizagem, a predominância, você vai ver que ninguém é uma coisa só, e confiar nesse método que vai te conduzir para conteúdos dentro do período de 2 meses. Fantástico, né? Então, o MinOAB Online é isso. É um método que te garante a aprovação na resolução de 40 questões fechadas, que vai ser o mínimo, né? Tem certeza que você vai conseguir mais, mas esse é o nosso objetivo, em 60 dias. Em 60 dias. Bom, mas não é só isso. Não é só isso. Para você que me acompanhou até esse momento, é o seguinte, o MinOAB Online, esse método que garante a você a aprovação em 2 meses de estudo, nas 40 questões objetivas. Nós temos nessa plataforma as apostilas, para ser mais exato, 1.373 páginas dialógicas de um conteúdo que você consegue a leitura, nós já mensuramos, em torno de 80 minutos cada página. É 1 minuto e 20. Por quê? Porque o conteúdo ali está de forma dialógica. Não é aquele texto rebuscado com vários verbetes em latim. Não, nada disso. É um conteúdo que comunica com você como se fosse numa expressão oral, mas no papel. Nós temos ainda em torno de 53 horas de videoaulas, com os professores selecionados, porque é necessário que ele compreenda o nosso método e que transmita efetivamente aquilo que vai cair na sua prova. É isso mesmo. Muitos gostam, como eu, de lecionar na graduação presencial aquele conteúdo que eu tenho maior expertise. Aquele que eu já dediquei anos de estudos como mestre em Direito. Foi objeto do meu mestrado, mas isso não nos interessa. Eu quero que o professor comunica, dentro do nosso raio-x, aquilo que efetivamente está na sua prova. De forma que você, auditivo, na resolução das questões, você vai conseguir lembrar do professor que ministrou aquele conteúdo. Nós temos ainda o estudo de questões fechadas, que é diferente de simulado, claro, e isso tem algo muito interessante que os alunos sempre me provocam sobre a teoria do chute. Teoria do chute. Nós criamos isso no nosso meio acadêmico. Na verdade, não é uma criação, é outra metodologia. É a metodologia reflexiva de aprendizagem. É isso mesmo. Você estuda questões fechadas com o gabarito. Não é um simulado, não é resolução de questões.
Marca a questão correta. Você seleciona a correta, coloca no outro documento. Segue para a segunda. Todos abaixo estão corretos, exceto. Joga exceto fora, pega as outras proposições. Nós vamos estudando as questões fechadas. Para que isso? Para que você entenda como a banca exige aquele conteúdo e no momento em que, pelo enunciado, você não consegue lembrar da resposta de forma convicta, então imagina lá que caiu sobre ato administrativo e te deu um branco naquele momento. Você lembra de ter lido alguma coisa, mas não se recorda. Então, você vai ler 2 vezes o enunciado e uma vez as proposições. Lembrando que você tem que valorizar o S no plural, você tem que fazer uma leitura de acordo com a nomenclatura gramatical brasileira. Não é que passar as vistas, não é isso. Se o enunciado é grande, as proposições também, você tem que fazer uma leitura concentrada. A primeira impressão que você tiver da resposta, você marca. A primeira impressão você marca. E você segue. Nós fizemos esses estudos e constatamos que 82% que, na primeira impressão do resultado, depois do estudo das questões fechadas, elegeu como proposição correta, 82% acertaram. Por quê? Ação reflexiva. Você está saindo de casa, seu pai, sua namorada, te joga a chave do carro, você não estava esperando e, por reflexo, você pega. Quem está falando aqui é um ex-jogador de futebol de salão, goleiro. Então, de reflexo, eu entendo alguma coisa. Ação reflexiva com relação ao que você aprendeu. Isso não é loteria. Loteria, você vai na esquina e tenta acertar 6 números. Você precisa de ter um estudo de questões objetivas, com gabarito, para depois você ter o reflexo. Ok? Então, isso nós temos dentro do MIUAB Online, o estudo de questões objetivas. Ainda mais, o nosso teste para avaliar o seu processo cognitivo de aprendizagem, a planilha de organização de estudos, sensacional, que acompanha diariamente a sua evolução rumo à sua aprovação, registrando quantas horas de estudo, disciplinas que você estudou, as observações e ainda os simulados. O simulado é muito importante. Você tem que reproduzir efetivamente o ambiente de prova, a quantidade de questões e a forma de resolução. Isso é muito importante. Eu tiro 10% do prazo de estudo durante esse período de 6 meses, de 60 dias, 2 meses, para essa finalidade de simulados. É isso mesmo. Então, de 60 dias eu tiro do plano de estudo 10% para simulados. Nós temos que treinar o que nós vamos encontrar pela frente. Tudo isso no minha OAB Online. Mas olha bem, fizemos uma reunião recente com a nossa equipe financeira. Nós vamos abrir o carrinho do minha OAB Online na terça-feira, dia 14 de abril. Terça-feira. Vamos ficar 7 dias. Até porque nós precisamos trabalhar um grupo restrito. Eu não posso deixar por muito tempo, porque senão não atinge o nosso objetivo do 40 em 2. E aí eu tenho para vocês o seguinte, R$ 890 é o nosso curso. Para aquele que, nós vamos vender em lote, para aqueles que adquirirem no primeiro lote, no primeiro dia, 14 de abril, R$ 590, dividido em 12 parcelas sem juros. Ou para pagamento à vista, numa parcela só, de 530. Isso para o primeiro lote, terça-feira, dia 14 de abril. No segundo dia, no dia 15 de abril, nós teremos o valor de 690 em 12 parcelas, sem juros, ou no pagamento à vista de 620. No terceiro dia, no dia 16 de abril, nós temos o valor de R$ 790, dividido em 12 parcelas sem juros, ou então 710 à vista.
E a partir do quarto lote, que é do dia 17 de abril, nós temos o valor de 890 dividido em 12 parcelas sem juros ou à vista 799. Então esses são os valores que nós vamos trabalhar a partir do primeiro lote, dia 14. E muitos me perguntam, e com relação ao prazo, quanto tempo que nós teremos para usufruir do MIUAB online? Até a sua aprovação. É isso mesmo. Eu sei que vai ser no próximo exame. Eu sei disso. Mas talvez você duvide. Talvez você duvide. Então, nós permitiremos o acesso ao MIUAB online até a sua aprovação. Até porque, em respeito a você que talvez tenha algum problema de saúde, um problema em família, e não consiga cumprir os 60 dias, em consideração a você. Porque se cumprir os 60 dias de estudo dentro da nossa metodologia, eu garanto a sua aprovação. E os 10 primeiros? Os 10 primeiros, a partir de 14 de abril, os 10 primeiros terão uma mentoria minha. Eu farei uma live por semana para fazer um acompanhamento. Eu preciso de reproduzir um pouco meu ambiente presencial. Então, foi essa a minha proposta. Os 10 primeiros, eu farei um acompanhamento semanal através das lives. E nós temos também as tutorias, que realizarão através de fóruns. Toda a equipe de professores, todas estão imbuídos desse espírito de aprovação, todos eles confiam e acreditam no nosso método e estarão à disposição para responder questionamentos, dúvidas, através de fóruns. Agora, os 10 primeiros terão a minha mentoria, o meu acompanhamento até a aprovação. Ok? Então, esses que eu queria comunicar com vocês, não queria me alongar muito, mas é uma proposta que, com certeza, vai levar você à aprovação. Ok? Então, um forte abraço a todos, um bom feriado e nos encontramos em breve. Até mais.